RSTP News. Bom dia, primos. A sua manhã cheia de informações atualizadas. Os principais acessos à cidade, um trânsito intenso. Para os seus empresários que trabalham com São Tomé e Príncipe, e para os seus empresários São Tomé e Príncipe que trabalham com Portugal. RSTP News. Na sua rádio de São Tomé e Príncipe. O abuso sexual de menores é um crime hediondo, é um crime condenável, portanto, é um crime que viola os direitos humanos. O governo lamenta profundamente e condena veementemente esta atitude, tendo em conta é mais um crime, mas infelizmente as nossas crianças têm sido vítimas desse tipo de crime. Portanto, o agressor deve ser condenado e, a nível legislativo, todas as medidas estão tomadas para que, efetivamente, o agressor seja condenado. Portanto, tendo em conta que o governo está preocupado com essa questão, eu, enquanto mãe, mulher, avó, hoje levei a menina e a sua tia ao hospital. A menina foi submetida a consultas e exames. O relatório médico já foi elaborado e será remetido ao Ministério Público para os devidos procedimentos. Portanto, este crime constitui uma grande preocupação do governo, que no quadro do programa da reforma da Justiça, nós neste momento, possivelmente até o final de março, nós iremos dar o início à formação de médico-legistas. Como sabemos que há falta de quadros especialistas nesta matéria. E é uma questão que não é de hoje, é uma questão que já vem da longa data. Portanto, em São Tomé e Príncipe, neste momento, não temos nenhum médico-legista. E o governo, junto ao parceiro internacional, estamos a fazer todos os possíveis de forma a capacitar-nos os nossos quadros na área da medicina legal. Muito brevemente, nós também teremos um gabinete apetrechado no Hospital Dr. Aires Muniz. Esse gabinete será um gabinete especializado para atender casos de vítimas de abuso sexual de menores, para que elas sejam atendidas de forma com maior acuidade, com maior privacidade, protegendo os seus direitos. Portanto, como sabe, é um conjunto de trabalhos, é um conjunto de estratégias e métodos que nós estamos a levar a cabo de forma a debelar, a diminuir o índice de criminalidade. Também nós apelamos à família para efetivamente desempenhar o seu papel fundamental de educador, de proteção, proteger as nossas crianças, de forma que, efetivamente, todos juntos possamos diminuir o fenómeno de abuso sexual de menores. E também nós felicitamos e agradecemos a sociedade civil por estar atento, mas é preciso todos em conjunto, de mãos dadas, para lutarmos, para combatermos este fenómeno. Desde o momento que haja um bom relacionamento institucional, haja a capacidade, haja humildade, nós consigamos efetivamente ultrapassar determinadas dificuldades que nós atravessamos. Porque, como nós sabemos que as vítimas de violência doméstica, elas, após este ato dramático, elas carregam consigo várias consequências. Nós temos, desde o ponto de vista traumas psicológicos, traumas físicos, a questão de saúde. Muitas vezes elas carregam com isso até a vida adulta. Por isso, o governo está preocupado com todos esses problemas. E, a nível do sistema judicial, nós temos estado a realizar vários encontros com os órgãos de soberania, com a sociedade civil, de forma a nós encontrarmos a solução mais rapidamente possível. Uma outra novidade, nós neste Orçamento Geral do Estado, Orçamento 2021,
nós dispomos neste momento uma rúbrica para o pagamento de consultas e exames periciais que os médicos realizam. Portanto, tudo isso demonstra o esforço e a preocupação do governo para tentar debelar esta situação. Logo que o governo, possivelmente ainda, muito brevemente, nós iremos realizar um encontro a alto nível para analisar em conjunto a situação não só do abuso sexual de menores, mas também o aumento da criminalidade em geral e também a questão de violência doméstica. Portanto, mais uma vez, para apelar à população, apelar à sociedade civil, para que colabore com o governo e ajude o governo a debelar essa situação de violência doméstica e abuso sexual de menores. Portanto, todos esses crimes que viola o bem jurídico, todo o crime de autodeterminação sexual. Também há uma outra atividade que foi desenvolvida há pouco tempo com os deputados da Assembleia Nacional, em que eles estiveram reunidos de forma a refletir e encontrar alguma alternativa para mudar a moldura penal de todos os crimes de autodeterminação sexual. Portanto, são conjuntos de ações que o governo e os outros órgãos de soberania vêm desenvolvendo para nós combatermos o abuso sexual de menores. O que acontece é a questão de relatório médico. Tá? E a grande dificuldade, por isso que uma das nossas preocupações é formar médicos legistas, porque os magistrados reclamam que muitas vezes a vítima vai depor a queixa, mas não consegue provar, não conseguindo provar efetivamente que não se pode manter alguém em prisão sem ter provas. Logo, a única coisa que temos que fazer é tentar resolver a questão de formação de médico legista, ter alguém formado, um especialista que efetivamente consiga desempenhar a função e ajudar o Ministério Público a produzir mais prova. Desde que eu assumi o cargo da Ministra da Justiça e Administração Pública de Direitos Humanos, e antes de ser Ministra da Justiça e Administração Pública de Direitos Humanos, eu, para além de ser jurista, sou psicóloga, e eu tenho atendido vários casos desses. Mesmo enquanto Ministra da Justiça, como Ministra da Justiça, eu tenho atendido vários casos de questões de violência doméstica, de abuso sexual de menores, e há uma estreita ligação entre a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público. Eu tenho sempre contato com a Procuradora Vera, que várias vezes nós conseguimos resolver questões similares. A questão é que, tendo em conta as dificuldades que a própria mãe encontrou em realizar o exame, eu voluntariamente, como cidadã, como ministra, liguei e telefonei ao Ministro da Saúde, que prontamente entrou em contato com a médica, e foi fácil e nós conseguimos resolver o problema. Portanto, eu acho que este é um caso pontual, mas caso haja necessidade para nós interferirmos enquanto governo, enquanto autoridade, faremos. Eu estou disposta sempre, quando haja casos desses, dar a minha contribuição, até nós conseguirmos resolver. Sim, há condição para realizar, é um exame normal. É um exame normal. Pronto, não vou entrar em detalhes porque não sou especialista, mas é um exame normal. E nós não temos nenhum especialista, porque um especialista em medicina legal é que tem por obrigação fazer esses exames periciais. Mas não tendo, quem tem estado a fazer é o médico ginecologista. Ou muitas vezes é um médico de clínica geral, que não é o normal. Deve ser um médico especialista em medicina forense, em medicina legal, com alguma perícia que deve fazer esses exames. E o que acontece é que há falta de recursos humanos, há falta de materiais e os médicos estão subcarregados. E depois outra questão também, nota-se
falta de um bom relacionamento entre os médicos e os magistrados. Portanto, os médicos queixam-se que, depois da elaboração do relatório, eles são chamados para depor, para explicar os tais relatórios, e muitas vezes o atendimento não é o mais adequado. Também temos que, nós dentro da nossa programação, criar um espaço condigno para os médicos quando eles dirigem-se ao tribunal. Muitas vezes os médicos, segundo o relato dos médicos, que eles ficam nos corredores do tribunal, do Ministério Público, horas e horas e não têm tido um bom acolhimento. Também pode ser. Portanto, é preciso nós tentarmos encontrar a forma de resolver este pequeno imbróglio, para que haja um bom relacionamento institucional e um bom relacionamento profissional. Porque, no meu entender, quem paga é a vítima. Quem está a sofrer é a vítima. Por isso, independentemente das nossas dificuldades financeiras, das nossas faltas de infraestruturas, falta de recursos humanos, nós somos santomenses, somos pais. Temos que encontrar a forma de ajudar as nossas crianças, com um único objetivo: proteger as nossas crianças, o maior interesse das nossas crianças. O agressor deve pagar pela pena e tratar das nossas crianças. Portanto, as nossas crianças não podem estar à deriva devido à falta de uma ou outra infraestrutura ou falta de relacionamento. Por isso que nós temos vindo a realizar encontros com o bastonário dos médicos, com o bastonário da Ordem dos Advogados, com o Sindicato dos Magistrados, mesmo com o Procurador-Geral da República, temos tido encontros. Muito brevemente também teremos um outro encontro a alto nível, de forma a nós encontrarmos alternativa de resolver o problema. Porque a questão do abuso sexual de menores não é agora. E graças ao trabalho de informação e sensibilização que o governo tem estado a fazer no terreno, por isso que esses casos têm vindo à superfície. E a população conhece os seus direitos e tende a proteger os seus direitos. Mas nós apelamos à família que redobre, que intensifique cuidados com as crianças e também que tentam proteger as suas crianças. Portanto, o relatório que foi elaborado será remetido ao Ministério Público, caberá aos órgãos judiciais dar o seu procedimento. Não tem nenhuma informação, portanto, é uma questão que está sob o segredo da Justiça, portanto, é o médico e o Ministério Público. Primeiramente, eu gostaria de também felicitar o papel de todos neste processo, tanto o Serviço Judicial como também a própria sociedade civil, que é uma participação ativa nesse processo, no ato que deve ser repudiado e condenável por todos, e a sociedade civil demonstra que está a fazer bem o seu papel, porque é uma prática que, a nível social, temos que continuar a condenar. Bem, mas eu quero introduzir um elemento que não é muito debatido, porque nós olhamos muito a perspectiva do abuso sexual numa perspectiva muito criminal. E há necessidade de nós associarmos a necessidade de condenar o ato, a necessidade de julgar, punir o infrator e a necessidade de continuarmos a cuidar das vítimas. Este é o trabalho que a Direção da Proteção Social do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Família vem levado a cabo e temos estado a acompanhar. Como este caso, já iniciamos o processo de acompanhamento e como temos seguido vários outros casos à volta do abuso sexual, maus tratos, violência doméstica ligada a menor e também ligado às famílias. Claro, em parceria com o Ministério da Justiça, através do Centro de Aconselhamento à Violência Doméstica, o parceiro Unicef, que tem sido um parceiro incansável neste processo, temos estado a acompanhar. Porque qual é o problema? Muitas vezes, as vítimas do abuso sexual
são duplamente violentadas. São violentadas pelo infrator e muitas vezes violentadas pelo sistema, que não a protege, nem a sua identidade, e nem garante um acompanhamento eficaz, porque muitas vezes chegamos a punir e a criminalizar o infrator, mas depois disso abandonamos a vítima, que continua sendo vítima da própria sociedade, do próprio sistema. Daí que nós temos estado a fazer um trabalho com acompanhamento psicológico desta vítima. Muitas vezes há vítimas que somos forçados a tirar perto do infrator ou dos presumíveis infratores. Temos abrigado em alguns centros de acolhimento, quando nós calculamos que há necessidade para este caso, e só para dizer-vos que nós neste momento acompanhamos a mais de 20 casos diretos ligados a abuso sexual, violência doméstica e maus tratos ligados às crianças. Esse é um processo que não é tornado público, porque nós temos a responsabilidade na proteção da identidade das pessoas que vivem nessas condições, mas que existe. Mas todos temos a consciência que é um processo que deve ser melhorado. Temos a consciência que não é um processo que já é eficaz, tem que ser melhorado. Desde já, a articulação com todos os setores que têm que intervir nesta matéria. O Ministério Público, os comandos distrital da Polícia, delegações distrital da Saúde, o Ministério da Justiça, a Unicef, a interligação e a determinação de todos esses setores deve, sim, intervir para resolver problemas no âmbito da proteção da criança. Nós, como pelas palavras da ministra, nós temos dificuldade de foro científico e técnico para resolver, mas o que o governo está empenhado em encontrar soluções concretas, de urgência, ou até pontual, para dar respostas a casos muito concretos e de forma pontual. Estamos determinados, e felicitar empenhadamente a determinação de cidadãos santomenses, que também, porque não se trata de uma prática cultural ou social do povo santomense. É condenável e nós temos que felicitar esse trabalho. Estamos abraçando esta causa, abraçando todos aqueles, e nós temos que continuar a condenar a prática desta natureza, como todas as outras práticas, que não nada abona com a nossa cultura e a nossa sociedade. Daí que eu quero reforçar o aspecto ligado à necessidade de nós continuarmos, independentemente da criminalização do infrator e do todo o processo, nós continuamos a criar um sistema que protege as crianças, que cuide das crianças, que dê assistência, mas que ela possa ser reintegrada com segurança na sociedade. RSTP News. Bom dia, primos. A sua manhã cheia de informações atualizadas. Os principais acessos à cidade, um trânsito intenso. Para os seus empresários que trabalham com São Tomé e Príncipe, e para os seus empresários de São Tomé e Príncipe que trabalham com Portugal. RSTP News. Na sua rádio de São Tomé e Príncipe.